Ainda em Brasília, o presidente Lula deve se reunir na próxima semana com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para debater a desoneração da folha de pagamento. Na última terça-feira, o parlamentar devolveu parte da medida provisória editada pelo governo federal para compensar a perda de arrecadação causada pela desoneração. Repórter André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Esse encontro já está marcado? Tem mais algum assunto na pauta desse provável encontro, dessa reunião, hein, André? Encontro ainda não marcado, mas previsto para segunda-feira, viu, Tiago? O retorno do presidente Lula dessa atual viagem pela Europa é aguardado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem pelo menos duas pautas prioritárias junto ao Executivo. A primeira delas, como você destacou agora há pouco, né, Tiago, é a compensação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia. No início da semana, o Senado devolveu essa medida provisória proposta pelo Ministério da Fazenda, que restringia a compensação de créditos do PIS/COFINS em contrapartida à perda de arrecadação com a desoneração. A medida poderia aumentar a arrecadação dos cofres públicos federais em pelo menos 29 bilhões de reais. O Supremo Tribunal Federal fixou um prazo de 60 dias para que seja, então, apresentada uma forma de compensar a desoneração da folha. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin argumentou que manter o benefício sem apresentar como o erário vai ser compensado viola a lei de responsabilidade fiscal. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, líderes partidários chegaram a listar pelo menos 6 propostas que vão ser apresentadas ao presidente Lula quando ele retornar da atual viagem. E além desse tema, o segundo tema, então, dessa reunião de Rodrigo Pacheco com o presidente Lula é um projeto que deve ser levado em relação à renegociação da dívida dos estados com a União. Segundo o presidente do Senado, o governo federal e o Congresso passaram os últimos dias se dedicando à tragédia climática no Rio Grande do Sul. E agora, o momento é de retomar a discussão sobre a dívida. Tiago. Então, expectativa, segunda-feira essa reunião. André Anelli, sempre atento, vai acompanhar. Bom trabalho para você, André. Bom, Dora Kramer, nessa semana o estopim foi a devolução da medida provisória e com a relação sobre os impostos que incidem na folha de pagamento, agora essa reunião dos presidentes na próxima segunda-feira. Algum acordo precisa ser feito ou ser atingido, não é, Dora, para se superar o que vem acontecendo nessa parte econômica e a relação do governo com o Congresso, como sempre. Pois é, e a batida do martelo em relação a essas medidas, claro que não se dá numa reunião entre os presidentes da República e do Senado. Isso é uma questão da equipe econômica. Agora, o que está me parecendo aí é que, até por causa de uma declaração que o presidente Lula fez na Suíça, ele disse: a bola está com o Congresso e se o Congresso não resolver, a medida cai, como eu queria quando vetei. Isso me acendeu o seguinte alerta: se não houver entendimento, e a equipe econômica sempre pode considerar insuficientes, e já está considerando algumas medidas que já foram elencadas antecipadamente pelo Congresso, a equipe econômica diz que elas são insuficientes, não atingem aquele patamar que precisa de dinheiro, de arrecadação para compensar, e também que não são adequadas, que são até algumas inexequíveis. Então, isso pode ficar, porque o prazo vence 17 de julho, o prazo do ministro Zanin. Ora, se a equipe econômica fizer reparos, não aceitar as medidas, o prazo vai correndo e aí temos o famoso decurso de prazo. E aí cai a desoneração e volta a reoneração, como o presidente disse que queria quando vetou. Eu acho que ele está apostando nisso. Pois é, Vilela, em relação à discussão política, tem uma parte técnica, mas a parte técnica muitas vezes esbarra na política e também na sua área, a judicialização. Será que isso ainda pode render muito mais discussão em relação a isso? Exatamente, esse tema ele está imbricado, o aspecto jurídico com o aspecto político, porque a decisão judicial do STF
ela foi fundamental nesse imbróglio, talvez tornando esse imbróglio ainda mais difícil de ser resolvido. O fato é que essa aposta do presidente Lula de que a bola está com o Senado é algo que, embora possa ser um elemento para fazer valer as suas pretensões, por outro lado, é algo bastante complicado, bastante complexo. Você deixar um tema desse tão claramente, tão evidenciado nas mãos do parlamento, demonstra uma incapacidade do governo de realmente dialogar, trazer elementos, trazer posições e acabar ficando refém de algum texto, de alguma situação que às vezes possa atender o aspecto formal, mas que possa fazer com que o dano político do governo e o dano econômico acabe sendo até maior do que o caso que nós temos hoje. Pois é, e Dora, mais uma colocação. Para se superar esse dano, se reparar esse dano que foi provocado nessa semana pela devolução da medida provisória, é muito trabalho de negociação e convencimento também entre os poderes, isso é claro, né? Olha, eu acho, Thiago, sobretudo, é um trabalho de fazer o diagnóstico correto. Outro dia teve uma entrevista acho que foi o Cristiano da Arco Advice, que falou, não, o diagnóstico está certo. Eu tenho as dúvidas, se o diagnóstico está certo e se a problemática foi identificada corretamente, a solucionática não está de acordo, porque continua, tem 2 semanas que isso foi prometido, aí voltaram aquelas reuniões de segunda-feira, e o que aconteceu de lá para cá? Só piorou. Então, acho que depende de uma revisão aí de tratativas, de meios, de métodos, de modos de lidar com o Congresso. Algo não está correto. Claro que tem uma pressão do Congresso, o Congresso também põe uma faca no pescoço, disso não resta dúvida, mas o governo foi eleito para governar. Entre as atribuições do governo está saber lidar com essas adversidades e principalmente com o Congresso Nacional. E Vilela, até a pergunta que eu fiz para o professor Gilberto Braga, será que a figura do ministro da Fazenda se descola um pouco do próprio governo? Porque há uma defesa mais enfática do ministro da Fazenda do que do próprio governo em si, principalmente na articulação com o Congresso Nacional, não é? Exatamente. Tem um ditado antigo que dizia que em terra de cego quem tem olho é rei. Eu vejo que num contexto como esse, onde você tem atores que não são tão bem vistos pelo mercado, que não são tão... que o mercado acaba tendo receio de que venham a assumir um protagonismo maior, o fato de Haddad ser uma figura que tem uma interlocução, muitas vezes pode acabar até não agindo na linha do que o mercado gostaria ou cometendo alguns equívocos políticos, como foi o caso agora, mas ainda assim é o interlocutor mais confiável que o segmento empresarial e o mercado podem ter nesse momento.